Quer saber como esse João daqui se transformou nesse daqui em apenas 2 anos? Esse cara que aparece na foto aqui sou eu. Há cerca de 2 anos atrás eu pesava 180 quilos. Hoje eu tenho cerca de 97, mudei meu estilo de vida completamente, faço musculação diariamente. Mas se você acha que isso tudo aconteceu simplesmente porque eu fiz uma bariátrica, provavelmente você está enganado e no vídeo eu vou te explicar. Porque a cirurgia em si ela transformou meu estômago, mas o que realmente mudou meu estilo de vida aconteceu aqui. Hoje eu vou te contar toda essa história, vem comigo então. Antes de falar sobre a bariátrica, eu preciso conversar com vocês como que eu cheguei naquele ponto, sendo que eu sempre fui uma pessoa que gostou de atividades físicas. Como que eu deixei uma sequência de hábitos ruins, que eram rotineiras, que eram coisas simples da minha rotina, me levaram até aquele ponto. Tomar a decisão pela bariátrica nunca é fácil. Existe muito preconceito, muita gente pensa que é o caminho mais fácil, mas quem passou pelo processo sabe que de fácil não tem nada. A cirurgia ela é uma ferramenta que ela te auxilia, mas ela não tem nada de fácil nesse. Antes da cirurgia existe toda uma preparação. Precisa ser feita uma bateria de exames, consultas, psicólogo. Tudo isso interfere se tu vai estar apto ou não para poder receber a cirurgia. Vai passar pela avaliação de vários profissionais e principalmente poder compreender junto com o psicólogo e com a família. Cirurgia não faz milagre, cirurgia é uma ferramenta que potencializa os teus resultados. E naquele momento eu vi que eu precisava dessa ferramenta, porque da maneira que estava já não tinha como. Foi um processo de adaptação física e emocional nesse período. Que aparecem nos documentos sobre o andamento do serviço. Foi aí que começou uma das partes mais desafiadoras. Muita gente acredita que o difícil é fazer a cirurgia. Para mim, o mais difícil foi aprender a viver depois dela. Primeiro a gente começa com as dietas. A gente inicia na fase líquida, onde são pequenas quantidades de chá, isotônicos, xaropes, tudo em 50 ml, basicamente, a cada meia hora. Daí aos poucos vai aumentando, vai para 75, 100, até no momento que tu começa a aumentar a frequência e não só a quantidade. O que era 30 minutos vai passar a ser 15. Isso tudo por um período de mais ou menos uns 20, 30 dias. A última etapa da fase líquida tu começa a tomar coado já, como se fosse um caldo de carne, algo que seja mais palatável e tem um mínimo de nutrientes. Que depois a gente entra na dieta pastosa, que são gelatinas, iogurtes leves, tudo que não tenha também fibras, não tenha fios, qualquer coisa que possa ativar o estômago de uma maneira que no momento a gente não precisa. No momento vai ser perigoso para nossa pós-operatório. Nesse período eu comecei a reaprender a fazer coisas básicas. Uma delas é comer, coisa que todo mundo faz e agora a gente tem que aprender do zero como se fosse uma criança. Nesse período foi o período que eu mais tive mudança com o meu corpo, que eu realmente vi aquele boom do peso desabar. E para mim não me perder no meio do caminho, eu tinha que fazer com que minha cabeça acompanhasse esse processo e ela não ficasse para trás, que ela não ficasse numa zona de conforto. A comida ela gerou recompensa, um conforto. Muitas vezes era a maneira que eu tinha de lidar com as situações difíceis que aconteciam comigo naquele período. O ganho de peso foi acontecendo aos poucos, não foi do dia para noite também. Até que um dia eu me vi beirando 180 quilos, como já demonstrei nas fotos, né? O problema não era apenas estético. A minha saúde estava sendo afetada, minha disposição era outra, minha autoestima também, basicamente, ela não existia. E eu comecei a perceber que não dava mais, eu precisava tomar alguma atitude referente a isso. Da maneira que estava se tornando, eu estava indo para um quadro que era quase irreversível. Quando a gente fala em autoestima, a gente está falando em confiança, voltar a acreditar que tu é uma pessoa foda, que tu consegue, tu tem potencial. Tu sabe do teu valor. Cada quilo perdido mostrava que eu era capaz de fazer algo que era quase impossível. Isso começou a refletir em todas as áreas da minha vida. Agora vem uma etapa que mudou completamente a minha transformação. Aproximadamente depois de 1 ano eu estabilizei meu peso. Meu peso pós-cirurgia ficou em 110. Eu tinha perdido 60 quilos até o período atual. Nesse momento eu já treinava, porém não era algo muito regrado. Nesse momento meu objetivo ele deixou apenas de ser a perca de peso. Eu queria construir um físico mais saudável, queria melhorar minha condição corporal. E foi aí que os treinos passaram a fazer parte da minha rotina. Com o passar dos meses eu comecei a perceber uma coisa. Eu não estava apenas emagrecendo. Pela primeira vez eu comecei a notar que o resultado ele não vem apenas da motivação e de um sonho. Ele vem na somatória de pequenas atitudes que eu tomo todo dia. O resultado ele vem com pequenos hábitos. Todo dia é uma pequena vitória.
todo o treino que é concluído, toda a refeição que é planejada. Foi nesse momento também que eu percebi que a transformação não estava somente na frente do espelho, não só no físico. Ela estava na maneira que eu enxergava a vida, na maneira que eu tratava minhas coisas, na maneira que eu usava isso aqui. Outra coisa que me ajudou muito nesse período todo de 2 anos pós-cirurgia foi usar o cupom MAX10 JV Almeida 66 na Max Titânio. Aqui a gente encontra todo tipo de suplemento da melhor qualidade possível, desde creatinas, whey, tipos de whey diferentes que se adaptam a cada tipo de rotina, treinos e gostos. Se você está assistindo esse vídeo e acha que está muito distante do teu objetivo, eu quero que saiba de uma coisa. Eu também já pensei isso. Eu estava perto dos 180 quilos. Perder 100 quilos parecia impossível. Parecia que eu ia conseguir isso só daqui a 3 vidas. Mas as grandes transformações, elas acontecem através de pequenas escolhas repetidas diariamente. Quem sabe daqui a um tempo você possa olhar para trás e também ver o quanto evoluiu e quanto auxiliou na vida de alguém. Basicamente o vídeo de hoje é esse, contar um pouquinho da minha história. Se gostou, comenta, compartilha e ajuda aí no canal.